Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Henrique Fabretti, eu sou sócio do OpsBloom, responsável pelas áreas de proteção de dados e inteligência artificial. E eu estou aqui hoje com a Camila Guimarães, que é advogada, gestora do nosso time. E a gente vai bater um papo aqui sobre inteligência artificial com foco no texto substitutivo do PL 2338, que foi apresentado há poucos dias. E a ideia é a gente tentar entender um pouquinho aqui o que a gente tem de mais importante em relação a esse texto, o que está acontecendo do ponto de vista regulatório em relação à inteligência artificial aqui no Brasil. Bom, e indo direto ao ponto aqui, para a gente começar a nossa conversa, eu queria primeiro pedir para a Camila se apresentar, mas também dar um overview aqui. Como é que a gente chegou até esse momento? Há quanto tempo a gente está discutindo essa regulação? Camila, se puder explicar um pouquinho para a gente, situar um pouco onde que nós estamos, em que pé estamos em relação à regulação de IA aqui no Brasil. Perfeito, Henrique. Olá, pessoal. Meu nome é Camila Guimarães, como o Henrique falou, sou uma das gestoras aqui do OpsBloom em privacidade, proteção de dados e também inteligência artificial. Vamos fazer um retrospecto, né, Henrique? A gente tem visto uma avalanche de notícias acerca do tema, mas é importante a gente entender de onde viemos e também para até compreender para onde estamos indo. Atualmente, o último levantamento que a gente fez, o Brasil está com quase 50 projetos de lei para regulamentação de inteligência artificial. Desses 50, obviamente, alguns endereçam tópicos específicos. Então, a gente tem especialmente relacionado a deepfakes ou a inclusão de algum código específico, algum artigo específico no Código Penal, mas a gente tem estratégias um pouco mais robustas, né? Dentre as estratégias mais robustas, a gente tem um primeiro PL lá em 2019, acompanhado de 2020, 2021, que o assunto era um pouco incipiente, mas a gente já começava a se movimentar em termos legislativos. Vale lembrar que esse cenário era um cenário pandêmico, né? Então, só para contextualizar, porque o assunto se prolongou e a gente não teve tantos avanços significativos. Em 2022, o Senado, buscando endereçar esse tema, convocou uma comissão de juristas no Senado, profissionais de grande renome, para que eles pudessem apreciar esses 3 primeiros projetos, de 19, 20 e 21, trazendo um substitutivo mais robusto do que seria aí o nosso PL famoso 2338. Posso só fazer uma pergunta, Claro. Camila? Já existia um texto antes da Comissão de Justiça ser formada, né? Já existiam 3 textos, Henrique. Eu tenho até uma colinha aqui que fala os números dele, mas basicamente é um projeto de 19, um projeto de 20 e um de 21. A Comissão de Juristas no Senado vem apreciar esses 3 textos e também trazer novas abordagens, também olhando bastante para o cenário europeu, porque em paralelo a gente já tinha o AI Act um pouco mais avançado. Em meados, né, do ano passado, a gente teve um relatório final dessa Comissão de Juristas do Senado que apresentou esse PL 2338, que se a gente coloca em termos de estrutura e fundamentos, princípios, ele lembra bastante a LGPD. A gente brinca que parece que pegaram a LGPD e escreveram em cima, né? Em termos de estrutura, não estou falando em termos de conteúdo. E é um palpite aí porque boa parte dos juristas que participaram desse relatório, eles são profissionais que atuam na área de proteção de dados, né? Enfim, então certamente há uma contaminação ali do discurso, né? Então, o resultado do trabalho dessa comissão de juristas foi estruturar esse PL famoso 2338 de 23. E depois disso, o que aconteceu? O texto recebeu algumas críticas, o que é bastante esperado, e aí a gente precisa dizer que criticar o texto, debater o texto é muito positivo nesse cenário que a gente está. A gente não espera que o nosso poder legislativo acerte de primeira, é até recomendado que a gente tenha bastante crítica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E o Senado, então, instituiu uma comissão temporária para que apreciasse o que veio no PL 2338, apreciasse o que a Comissão de Juristas apresentou como um relatório final. E era um relatório bem extenso, né? Quase 700 robusto, páginas. Robustíssimo. Ele compilava desde as arguições em audiências públicas até as pesquisas propriamente ditas. Então, é um conteúdo bastante denso. Não é uma leitura que se faz de uma vez só, mas é uma boa inspiração para a gente entender de onde tem vindo alguns trechos, algumas preocupações específicas. Essa comissão temporária do Senado, ela foi instituída, ela tinha um prazo para terminar no ano passado. E qual que era a missão dela? Era olhar para o 2338, olhar para as emendas que vieram, e aí a gente tem o total de 6 até o momento, e sem falar nesses novos PLs que foram surgindo para fazer um estudo e verificar se alguns temas tinham sido deixados para trás, como, por exemplo, direitos autorais, que foi uma novidade que veio agora. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a missão dessa comissão foi
sentar, apreciar e falar o que a gente tem aqui, aonde a gente precisa melhorar, o que precisa ou não ser alterado. Final do ano passado, essa comissão foi prorrogada até abril, agora, o resultado foi apresentado nos últimos dias como um resultado ainda preliminar, sujeito a alterações e também para sentir a temperatura da sociedade, o que gerou mais repercussão, o que pode ou não ter impactado mais o mercado. Mas essa cruzada, né, essa linha de chegada, a gente está um pouquinho longe. E sabemos disso, mas temos como alvo o G20, que foi um próprio pronunciamento dos senadores, que pretendemos apresentar, né, ter um texto final, uma consolidação, nesse marco que vai ser o G20 aqui no Brasil em novembro. Acho que só até um ponto, a notícia que corre em bastidor é que o senador Eduardo Gomes, deu até dia 3 de maio para eventuais comentários em relação a esse texto substitutivo, sinalizando que a votação aconteceria bem rapidamente, né? Enfim, então a gente talvez não tenhamos tempo de uma longa discussão em relação a esse último texto, ao último substitutivo do PL 2338. Você queria falar alguma coisa sobre isso? Eu ia só falar que eu achava que o prazo era 9 de maio, ou 3 ou 9 de maio, por aí. Cada um tá falando uma data aqui, mas não passa muito disso, né? Eles ponderaram ainda na audiência. A gente tem feriado e vai prorrogar um pouquinho mais, mas pro dia 23 talvez é o prazo que eles estão colocando para ter um texto já final consolidado. E aí eu queria só trazer uma questão que eu acho interessante, é que em julho de 2021, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. E ali tinha uma série de eixos temáticos que esse documento trazia, tentando traçar ali qual que seria a diretriz estratégica do Brasil em relação a esse tema, com alguns objetivos bem ambiciosos e acho que bem coerentes com a questão. E eu vou mencionar aqui 2 deles, que era o de remover barreiras à inovação da inteligência artificial e estimular a inovação e o desenvolvimento da IA brasileira em um ambiente internacional, né? Ou seja, a gente quer acelerar, né, os objetivos em suma estão mostrando que a gente quer acelerar o desenvolvimento de inteligência artificial aqui no Brasil e ser um player competitivo no cenário internacional. E aí, isso, de alguma forma, foi muito pouco falado no relatório de juristas, né? A gente deu uma olhada, teve algumas falas ali de alguns juristas, de alguns especialistas que abordaram muito superficialmente essa estratégia brasileira de inteligência artificial, mas parece que muito pouco foi respeitado ou refletido nesse texto substitutivo do PL 2338. Você compartilha dessa impressão, Camila? O que você acha? A sensação, Henrique, é que a gente tem algumas iniciativas que elas não conversam entre si. Então, a EBIA, né, ela é de 21, depois a gente tem a comissão do Senado. Pouco a gente vê a intersecção entre esses planos, né? Então, a gente teve já falas do próprio presidente anunciando que a sua estratégia em relação à inteligência artificial. A gente tem ministros falando que o governo vai lançar um plano de desenvolvimento. E fica uma dúvida, estamos falando exatamente da mesma coisa? Os fundamentos não se conversam entre si. Isso gera uma preocupação porque os esforços deveriam estar concentrados em relação às mesmas perspectivas, né? E se a gente olha o texto substitutivo agora do 2338, não parece que ele busca como principal foco a inovação. É um texto robusto, denso, que dificultará, né? A gente não vai ser a proeminência em inteligência artificial no mundo com essas dificuldades, esses entraves regulatórios, certamente. O foco é mitigação de risco, né? Risco. Ok, não tem nenhum problema a gente regular a inteligência artificial com tendo essa diretriz como base, mas de fato não conversa com a EBIA. Por mais que a EBIA trouxesse ali que a inovação tem que ser sopesada com respeito à ética, por exemplo, a gente está, me parece, colocando um peso muito maior no afastamento de riscos, né? Quase como se eu aceito usar a inteligência artificial desde que ela traga mínimos riscos para a sociedade de forma geral. E aí eu vou destacar um ponto aqui, já pensando um pouco até na estrutura do texto substitutivo, que é a necessidade de todo o sistema de inteligência artificial só poder ser implementado, utilizado, se você fizer uma análise preliminar de risco. Seja lá o que for essa análise preliminar de risco, né? Não existe no PL, no texto atual, um indicativo do que seria essa análise preliminar, mas basicamente o objetivo é entender, num primeiro momento, se aquele sistema vai se enquadrar numa das 2 classificações de risco que existem no PL, que é o de risco
excessivo ou alto risco, né? Sendo que excessivo é basicamente sistemas proibidos e o alto risco é aquele sistema que vai precisar de uma governança um pouco mais bem estabelecida, né? Uma governança mais robusta. Então vão ter regras de governança mais bem estruturadas, mais excessivas até em relação a esses sistemas. E aí acho que tem um ponto aqui que também eu questiono, né, e eu quero te ouvir também, Camila, é de que a partir do momento que você exige uma análise prévia de risco em relação a 100% dos sistemas de inteligência artificial, você, no mínimo, está trazendo um custo muito maior para qualquer desenvolvimento de sistemas de IA. Afinal de contas, você vai precisar testar em laboratório de maneira um pouco mais extensa, eventualmente até exaustiva, esse sistema para identificar esses riscos, o que não só tem um impacto no custo, mas também no tempo em que você vai conseguir implementar e usar uma ferramenta de IA. Se a gente pensar que qualquer organização, não importa o tamanho, num primeiro momento, queira usar uma ferramenta de IA, tenha que fazer esse teste, ou pelo menos que aquele fabricante, fornecedor, já forneça esse teste para essa empresa, a gente pode começar a ficar para trás do ponto de vista de uso de IA no Brasil, né? Outros países que têm regulações muito mais maleáveis, vamos dizer assim, mais flexíveis, vão passar na nossa frente nesse sentido, né? Pelo menos essa é a minha impressão. Tradicionalmente, o Brasil já não é um país que produz a tecnologia, né? A gente acaba importando muita tecnologia de fora. A gente tem grandes talentos que, inclusive, saem daqui porque as oportunidades para quem desenvolve propriamente tecnologias como inteligência artificial não estão aqui e a gente não tem um cenário favorável para isso. E quando a gente olha a regulação com esse peso, Henrique, com essa necessidade de apresentar relatório, a gente não sabe nem de qual relatório a gente está falando, se é um relatório de impacto algorítmico ou não, seria alguma coisa mais simples, eu fico pensando se a gente não está de novo se distanciando de ser um país que a tecnologia seja fabricada aqui. Se eu gero cada vez mais dificuldade de que novas ferramentas, novos sistemas de IA sejam produzidos, eu estou desestimulando a própria economia. Então, é um desestímulo à inovação. Então, se uma empresa vai se estabelecer aqui com uma iniciativa de será que esse é o melhor lugar ou será que eu vou olhar um outro país que me dê condições melhores de fazer o que eu preciso fazer? E a gente nem tem uma correspondência exata, né? No React, a gente tem ali uma missão, se você não estiver estabelecido na União Europeia, mas tiver resultados lá, você tem algumas obrigações, mas factíveis dentro do cenário que já existe, não tem um peso, um encargo maior para isso. Então, fica a dúvida de que relatório a gente está falando. E esse é um ponto legal também, que muito se fala assim, o projeto de regulamentação de IA no Brasil, ele é uma regulação de risco? Claramente é uma regulação de risco. Não é porque temos uma parte de fundamentos e princípio que se tornou uma legislação principiológica. Estamos longe disso. O Estado está transferindo para quem pretende desenvolver a tecnologia esse encargo, assumindo que ele não tem condições de alcançar tudo que pode vir, mas gerando uma onerosidade excessiva nesse ponto, né? Operacionalmente falando, não é simples produzir relatórios em relação à comprovação se todas as fases de teste, treinamento, etc., são bem necessárias. A gente não está discutindo aqui que os relatórios, a contabilidade, você fazer prova do que você fez ao longo do caminho do percurso seja desnecessário, mas para todos os sistemas de IA parece sim que tem um encargo desnecessário. E nesse ponto, me parece também que, talvez contaminada pela discussão relacionada à proteção de dados e Lei Geral de Proteção de Dados, onde uma avaliação de riscos ela é mais simples no final do dia, ainda que tenhamos bastante experiência aqui em falar que tem casos que realmente é muito complexo. Você está falando, às vezes, de trabalhos que envolvem muitas pessoas, horas de muita gente colocando a mão na massa ali, se aprofundando em atividades que envolvem dados pessoais. Quando a gente fala de inteligência artificial, esse processo ele é ainda mais complexo, porque a gente não analisa os riscos somente em relação à finalidade do que aquele sistema almeja, os tipos de dados que eventualmente alimentaram aquele sistema e o tipo de informação que ele traz como resultado, mas o próprio processo de como ele usa essas informações e como que ele gera esse resultado, né? Então, é muito mais técnico você conseguir avaliar como que esse sistema gera essas informações. E eu acho que tem um agravante ainda, que muitas vezes nós ainda não entendemos como que vários sistemas de IA geram seus resultados. Então, isso significa que a gente talvez esteja exigindo
que quem for implementar, desenvolver, utilizar, estou usando aqui tudo que você pode fazer com o sistema de IA, mas que você esteja exigindo dessas pessoas que elas consigam prever quais são os riscos que esses sistemas podem gerar, quando muitas vezes esses riscos são sequer conhecidos de forma geral pela humanidade. A gente está descobrindo ainda muita coisa em relação à IA. Então, talvez até seja incipiente você fazer essa exigência de um relatório, de uma análise preliminar e depois ainda até a maneira como a avaliação de impacto algorítmico foi trazida, incorporada nesse texto final, né, no último texto aqui do PL 2338. Lembrando que essa disposição não existia nos textos originais, né, nos três textos originários, vamos dizer assim. Ali se repetiu várias vezes no relatório da comissão de juristas que essa era uma necessidade, foi incorporada no texto aqui, mas também me parece que tanto a metodologia de execução desse resultado, né, dessa avaliação de impacto algoritmo, quanto a forma em que o que você precisa trazer nesse relatório também me parece um pouco excessiva, né? O que você acha? Henrique, me lembrei aqui que 10 anos atrás, alguns cientistas, inclusive o Stephen Hawking, falou que a IA podia ser a grande inovação da história da humanidade, mas ela só poderia ser a pior também se a gente não aprendesse a governar os riscos, né? Quando a gente fala isso, os riscos ainda não são sabidos, tem gente que acha um absurdo. Como assim você não consegue elencar quais são os riscos de forma taxativa? E lembrei aqui uma disposição do próprio AI Act. O que ele coloca? Ele elenca as práticas proibidas e prevê a possibilidade desse texto ser revisto anualmente. E o que ele justifica nos considerandos? Olha, em razão da evolução, como a gente não consegue endereçar tudo que vem por aí, anualmente a gente vai olhar essa lista para ver se algo novo surgiu. O que é uma estratégia também para que a lei não fique defasada rapidamente, mas que vai endereçar esse risco desconhecido, né, que a gente está falando aqui. Quando a gente começa a pensar sobre esse arcabouço de eu tenho que documentar todas as fases do desenvolvimento, da implementação da inteligência artificial, é inevitável falar em governança de inteligência artificial. E aqui a nossa experiência no escritório, qual tem sido? O tema é multidisciplinar. Nós, advogados, sozinhos, não resolvemos todos os temas. Então, pensando na elaboração desse relatório preliminar. Certamente não vai ser um relatório elaborado por um time jurídico exclusivamente, né? A gente tem uma intersecção muito forte sempre com áreas de negócio, mas aqui a gente vai trazer na mesa o pessoal estatístico, desenvolvedor, quem trabalha propriamente com o desenvolvimento dessa tecnologia e traduzir isso para o papel de uma forma que seja possível que quem vai governar, né, essa autoridade que virá, ou a própria CIA, ela tenha condições de avaliar se eu cumpri ou não o esperado em relação a mim. Então, eu tenho dúvidas até em relação ao que a gente faz com esse relatório. Ele vai ser um relatório validado só após uma autorização efetiva, a gente vai para o mercado, eu engaveto ele, espero a autoridade bater na minha porta e pedir para que eu apresente. Faz sentido numa sociedade que a economia gira muito rápido, que eu tenha que esperar todas essas fases para depois começar a colocar essa tecnologia no mercado? Então, são alguns temas ainda em aberto, que a gente tem expectativa que sejam endereçados nesse curto prazo, talvez até nesse prazo que o senador deu para a gente contribuir e ter alguma modificação em relação ao texto. Bacana. Vou aproveitar que você está falando de governança aqui e trazer alguns aspectos de governança que estão presentes nesse texto final aqui, ou pelo menos no texto atual que nós temos do PL 2338, que traz ali questões relacionadas à transparência, como é feita a gestão de dados em relação tanto à alimentação quanto o uso do sistema de IA, os seus vieses, talvez um dos riscos mais discutidos em relação ao sistema de inteligência artificial, privacidade e segurança da informação. Quando a gente fala de sistemas de alto risco, a gente vai estar falando de uma documentação mais detalhada, vamos estar falando aqui de testes de confiabilidade, e a gente vai estar falando, como já mencionado aqui, da necessidade de elaboração de uma avaliação de impacto algorítmico. E aí, quando a gente fala dessa avaliação de impacto algoritmo, uma diferença, inclusive, em relação ao LGPD, é que o próprio PL traz o método em como obviamente ainda de maneira mais superficial, mas qual que é a metodologia de preparação do AIA. Né? Então, você tem lá que fazer uma cognição do risco, né? Entender quais são os riscos que estão ali presentes ou podem estar presentes nesse sistema. Você tem que indicar quais são as técnicas e quais são as medidas, na verdade, de mitigação dos riscos encontrados e depois fazer o monitoramento desse sistema de maneira contínua para identificar eventuais novos riscos ou avaliar a eficácia das medidas de mitigação. Esse ponto aqui até me parece bem acertado, né? Você
exigir o monitoramento sabendo que novos riscos podem surgir. Né? Talvez seja uma questão só de ajustar o texto para que nós usemos a mesma premissa de que esses riscos mudam e novos riscos vão surgir, trazendo isso para que isso não impeça de alguma forma a implementação ou desenvolvimento ou uso de uma ferramenta de IA, ali na questão do artigo 12 que fala dessa análise preliminar. Né? E aí eu acho que eu vou também só trazer um outro ponto, Camila, que aqui também parece um pouco com o LGPD, mas aí eu acho que eu acho positivo a gente estar falando em relação à criação de códigos de boas práticas e pensando na governança com uma estrutura viva, né, pensando aqui em políticas, procedimentos internos, pensando que as organizações, os agentes de IA, né, o termo que o PL usa aqui para quem vai usar, implementar, desenvolver, etc., para que ele tenha uma governança bem estruturada e que esses elementos sejam levados em consideração quando ele for eventualmente, por exemplo, fiscalizado, sancionado. Né? Que a gente vê, Henrique, que olhando para essas medidas de governança que o texto da lei traz, na verdade não houve grandes invenções quando a gente passa a analisar os principais frameworks de governança de IA que a gente tem por aí. E aí falo principalmente de NIST e das ISOs. Né? Então, você documentar todas as fases, submeter a testes exaustivos, mapear quais condutas inesperadas, né, que pode ser levado até como um incidente de IA, continuar monitoramento contínuo, robustez do sistema de IA, tudo isso são fases que a gente encontra nesses frameworks de governança. E essa é até uma pergunta que eu volto para você, porque a gente já tem escutado, né, de alguns clientes. E aí, eu espero a lei chegar para começar a me movimentar. Em grande medida dessas boas práticas, a gente já tem um cenário, a gente já sabe o que fazer. Né? A gente não vai precisar esperar a regulamentação chegar para que a gente estruture uma governança e, obviamente, uma governança que seja factível, né? Para que a gente não esteja só no papel, para a gente fugir daquele AI washing, né, que é um termo que já tem sido utilizado não só pelo aspecto de você prometer mais do que a IA entrega, mas de você ter uma governança que é só pro forma, mas propriamente para você conseguir mitigar riscos. A grande diferença que eu tenho uma percepção, ainda quero ver se você compartilha dela, quando a gente falava em governança de proteção de dados, a alta liderança nem sempre comprava a nossa ideia, porque eles não conseguiam ver o benefício direto daquilo. Né? Qual é o lucro que isso vai me trazer? Agora parece que o discurso está um pouco invertido, porque a gente tem sido procurado por altas lideranças que conseguem ver o benefício da inteligência artificial no negócio. Então, como você consegue enxergar, Henrique, a questão da estruturação dessa governança? Né? Você acha que é precipitado a gente já falar dessa implementação? Você acha que as empresas já estão atrasadas se não olharem para isso? Se eu implemento, talvez uma preocupação existente, se eu implemento uma governança de IA e a legislação vem no final do ano, eu perdi trabalho, eu perdi dinheiro, eu perdi esforço? O que você pensa em relação a isso? Eu acho que são vários pontos aqui. Vou começar pensando aqui numa jornada de implementação de IA pelas empresas. Né? Considerando que muitas empresas já usam IA de alguma forma, de maneira mais intensa ou menos intensa. Apesar de a gente estar discutindo muito inteligência artificial nos últimos 2, 3 anos, obviamente essa não é uma tecnologia que surgiu há 2, 3 anos, mas a gente poderia pensar mais ou menos em algumas macroetapas. Então, a primeira macroetapa aqui seria nós identificarmos qual que é o nível de maturidade da organização, tanto para desenvolver ou implementar ferramentas de IA. E parece que é uma pergunta trivial, mas ela tem várias camadas aqui importantes. Por exemplo, eu tenho os profissionais necessários para me ajudar a implementar um sistema mais robusto de inteligência artificial, por exemplo, fazer testes para fazer com que aquele sistema de fato esteja aderente aos meus processos de negócio, às minhas necessidades de negócio. Talvez até uma pergunta antecedente, né? Qual que é o propósito que eu busco com sistemas de IA? Porque, como você mesmo falou, hoje o AI washing é uma realidade e muitas vezes você busca IA pela IA, né? E a IA pela IA é o hype, né? Você primeiro tem que entender o propósito. Por que eu preciso disso? No que isso vai me ajudar? Como eu vou fazer meu negócio ser mais rentável, mais inovador? Como é que eu vou me diferenciar implementando sistemas de IA na minha organização? Então, esse diagnóstico ele é possível de ser feito pensando e com frameworks bem estabelecidos já utilizados no mercado para eu entender então qual que é a maturidade da minha empresa para eu implementar, utilizar a inteligência artificial. Paralelo a isso, dá para também já fazer uma análise aqui de qual que é o nível de maturidade para eu governar a IA. E essa pergunta não precisa ir tão a fundo como do ponto de vista de estou fazendo
avaliações de avaliação de impacto algoritmo para todos os meus sistemas? Né? Não necessariamente você precisa estar fazendo isso, mas existe algum tipo de mitigação ou de método para avaliar os riscos desses sistemas? E isso não endereça apenas uma questão regulatória, endereça também uma questão de negócio. Eventualmente eu posso estar implementando uma ferramenta e começa a me trazer riscos que vão trazer danos substanciais para o negócio, independentemente da questão regulatória. A gente tem alguns casos bem interessantes, por exemplo, de uma empresa, uma companhia aérea no Canadá, se eu não estou enganado, acho que foi no Canadá, que implementou um chatbot usando inteligência artificial para atender reclamações de clientes. E o chatbot inventou uma política de reembolso que não existia na companhia aérea, e o judiciário, se for canadense, se eu não estiver enganado, ele disse que aquela política então era válida e a companhia aérea precisava fazer o reembolso nos termos que foram criados ali naquele momento. Então existem riscos que não são regulatórios e que a gente já pode trazer para uma governança, endereçar e que vão ajudar o negócio, inclusive, a implementar a ferramenta de IA de maneira mais efetiva. Então, isso respondendo a sua dúvida objetivamente, não acho que isso traz. Se a gente tiver uma regulação de IA implementada num curto espaço de tempo, isso vai trazer algum prejuízo. A gente pode criar uma governança que seja flexível o suficiente para, independentemente da regulação que surja, a gente consiga fazer a adaptação necessária. Então, a primeira etapa, né, seria fazer essa avaliação de maturidade, tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista de governança. Depois seria transpor entendendo essa maturidade, começar de fato a implementar essa governança. E aí aqui a gente pode começar de vários pontos diferentes, mas o que nós mais temos visto acontecendo é começar a criar políticas ou diretrizes de uso de IA ainda mais principiológicas, eventualmente com desdobramento para ferramentas específicas. Então, o uso de IA generativa aqui na minha organização vai funcionar desse jeito. Ou o uso de ChatGPT vai funcionar desse jeito. Né? Muito mais específico, a depender do caso de uso. Um ponto super importante, e esse eu acho que é indispensável, independentemente da regulação, é você ter um processo de avaliação de terceiros. E essa avaliação também não só que avalie os riscos não apenas do ponto de vista regulatório, mas que avalie o fornecedor da ferramenta para entender qual é o nível de segurança que ele vai te propor, segurança da informação, governança do ponto de vista até de dados pessoais e a própria governança de IA, mas também a avaliação da ferramenta, né? Então, como é que, se essa ferramenta ela vai atender o meu propósito de negócio, que de fato eu quero, então tem uma análise técnica que da própria tecnologia e também uma análise de risco da ferramenta. E aí a gente vai estar falando, eventualmente, algo próximo ao que seria uma avaliação de impacto algorítmico. Então, acho que dá para a gente pensar aqui em 3 grandes trabalhos ou etapas ou jornadas que a gente pode criar que não se perdem independentemente da criação de um PL sendo aprovado aí no futuro. Né? Avaliar essa maturidade, criar uma governança mais flexível e pensar aqui na gestão de riscos de terceiros, tanto do ponto de vista do fornecedor quanto do próprio sistema. Eu acho que isso é o que a gente tem visto acontecendo e sendo demandado pelo mercado de maneira mais intensa e, de qualquer forma, entendo que isso permite a empresa estar preparada para um próximo passo aí, que seja a aprovação do PL 2338, eventualmente da forma como a gente está aqui com o texto hoje. Né? Só um comentário, Henrique. Acho que é bom a gente destacar a possibilidade de flexibilidade dessa governança. Né? Não existe uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, até porque se o meu propósito for desenvolver uma ferramenta para o uso interno da minha empresa, os meus riscos são determinados. Se eu quero colocar isso para o mercado, aí eu tenho que estar preparado para justamente responder essa avaliação que o terceiro vai fazer se o caso dele é de uso. Então, é importante que a gente identifique exatamente esse propósito para que a gente não tenha algo muito robusto para uma organização que vai só utilizar e vai ser inoperável todo aquele arcabouço, mas para quem está desenvolvendo a tecnologia, tem, assim, requisitos mais específicos, né, para documentação. É algo que eu me lembrei de conversas com clientes e com especialistas é que, Camila, a V1 todo mundo lembra de documentar, mas as atualizações elas são constantes e ninguém lembra. E você está na versão qual? Estou na versão 15. Em qual momento isso foi modificado? Não se sabe. Então, é uma mudança de cultura também, até para quem trabalha mais com esse tipo de ferramenta. E o que me chama mais atenção é essa multidisciplinariedade. Né? Não lembro outra área do direito que a gente tenha visto tanta intersecção e a gente tem plena consciência, né? No escritório é uma máxima nossa que
o nosso time hoje é muito robusto e preparado para atender essas demandas, porque a gente tem especialistas técnicos no tema ao nosso lado, né? Porque não temos a pretensão de ter todas as respostas. Desconfiem de advogados que tenham todas as respostas técnicas para a inteligência artificial, porque é uma construção. A gente tem encarado muito isso, né? Uma construção até com os nossos clientes. A gente aprende junto, é uma troca bastante enérgica, porque a velocidade com que tudo tem acontecido é muito rápida, mas acho que é legal falar desse momento, né, de construção, porque senão dá a sensação de a gente ouvir discursos muito bonitos e, na prática, as pessoas pensam, nossa, eu estou muito distante disso. Eu falo, não, coloca o pé no chão que está todo mundo no mesmo passo, né? Legal. Camila, para a gente encerrar aqui, então, comentários finais sobre o texto, o último texto do PL 2338, como foi apresentado aí na semana passada. Preocupante, Henrique. Eu acho que a gente esperava que viesse algo um pouco mais aderente à nossa realidade Brasil, algo que fomentasse um pouco mais a inovação e não gerasse tanto esses encargos de prestação de contas. A gente entende a importância disso, mas no nível que veio, ele está quase inviabilizando, né? E longe daqueles propósitos que a gente falou lá atrás. Acho que o Brasil ele não pode se apressar. Eu acho que a gente não precisa criar essas grandes metas, porque a gente sabe as consequências de textos mal colocados, o impacto que isso pode ter. Então, acho que o momento é de calma, né? Calma em relação à aprovação de textos. Quem puder contribuir, né? Quem tiver voz para isso, eu acho que é bastante convidativo que o faça, porque os impactos disso certamente virão. Então, eu espero que, nesse curto prazo que a gente tem nos próximos dias, a gente possa ver algumas preocupações desse texto sejam endereçadas ou que isso seja ponderado nas próximas discussões do próprio cenário regulatório do Legislativo. Ótimo. Bom, foi muito bom conversar com você. Obrigado a todos. Quem tiver mais dúvidas, acessem nosso site ou nossas redes sociais. A gente vai estar publicando bastante coisa sobre inteligência artificial e sobre o contexto regulatório envolvendo esse tema ao longo aí das próximas semanas.